Eu assisti duas cenas inéditas de Venom, a última rodada, que foram exibidas em um evento exclusivo que rolou aqui, junto da Sony Pictures, com um monte de fã, e eu acho que nem eles tinham a ideia de que uma daquelas cenas revela bastante sobre o Knull e o plano dele nesse filme. Além do que, tudo parece mesmo corroborar com aqueles supostos vazamentos que nós já conversamos aqui no canal, de que a ideia seria a história do Venom e do Knull não acabar nesse filme. Vamos conversar sobre isso tudo aqui, porque eu fiquei pensando muito a respeito. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e espero que você perdoe eu estar gravando assim com óculos escuros, porque eu tô com enxaqueca inacreditável e essa luz aqui na minha cara vai atrapalhar. Eu preciso gravar de todo jeito agora, não dá pra esperar. Assim fica um pouquinho mais confortável. E foi tudo de uma vez pra mim, porque eu tô até meio resfriado, minha voz tá diferente, mas enfim, vamos ao que interessa. Eles exibiram duas cenas nesse evento exclusivo que rolou aqui em São Paulo, tá? A primeira cena é talvez a menos interessante de todas, porque quase que a cena inteira tá em um dos trailers. É aquele momentinho em que o Ed Brock tá entrando em um lugar que parece abandonado, ou então muito escuro, pelo menos, e úmido. Nossa, é um corredor ou é um bueiro? E aí quando ele entra, eles veem vários cães em jaulas, e logo concluem que os cães estavam sendo usados para rinhas, ou seja, cachorros de briga. Tem uma coisa interessante nessa cena, porque eventualmente os bandidos chegam, lutam com o Venom, e nós vemos um estilo de luta entre Ed Brock e Venom contra os vilões que é inédita. Nós nunca vimos o personagem Venom lutando daquele jeito, jogando o Ed Brock para um lado, pro Ed Brock dar um chute, dar um soco, enquanto o simbionte está em outro canto, lutando contra outros vilões. É uma parada bizarra, assim, o Ed Brock não precisa ficar envolvido pelo simbionte do Venom, mas eles podem se separar livremente, lutarem como se fossem uma dupla, parceiros, e depois voltar a ser uma entidade só. Eu achei isso, na verdade, bem interessante, porque, assim, desde o primeiro filme, eles se esforçaram para diferenciar os poderes e até a movimentação do Venom da movimentação do Homem-Aranha. Até porque esse Venom, em teoria, não se encontrou com o Homem-Aranha ainda. E originalmente nos quadrinhos, o Venom tem esse formato, e inclusive tem a aranha branca no peito, porque era um simbionte, uma roupa usada pelo Homem-Aranha. E daí quando foi pro Ed Brock, manteve o visual do Homem-Aranha e também habilidades. Por isso que o Venom nos quadrinhos pode andar, subir pelas paredes igual o Homem-Aranha, jogar teias também igual o Homem-Aranha. Porém, como eu disse, nos filmes, por se tratar de uma interpretação diferente, trabalharam para não ser tão dependente do teioso. Não tem o símbolo no peito, né? É algo que eu espero ver um dia nos cinemas. E para falar a real, até os quadrinhos mudaram um pouco o significado do símbolo no peito do Venom, tá? Nas histórias mais recentes do Venom, o símbolo não é uma aranha, mas sim um dragão, para representar os dragões que eram usados pelo Knull na sua campanha de conquista do universo. Agora, de fato, esse Venom nos cinemas não escala paredes igual o Homem-Aranha nem joga teias. Tem toda uma parada de tentáculos e tal, que o simbionte todo gosmento gruda nas paradas como se fosse uma geleca. E isso, na verdade, é uma coisa que eu gosto muito, porque dá uma identidade própria ao Venom. E eu acho que nessa ceninha de luta, eles conseguiram chegar em um outro nível, porque de fato o Venom tá agindo, se movimentando, lutando de uma forma totalmente diferente do Homem-Aranha e da que nós vimos anteriormente nos filmes. É algo que foi até comentado lá no evento, que, poxa, é como se eles tivessem evoluído a sua relação. E de fato, meio que a simbionte deles alcançou o ápice. Eles se tornaram um organismo perfeito em simbiose. E por isso nada, nem uma distância abalaria a relação e a sincronia entre os dois. Aí nós vamos para outra cena que foi exibida lá. Essa é bem mais interessante. Já deixa o seu like aí para dar uma força no vídeo, mostrar pro YouTube que a gente presta e se inscreve também, pô, para dar aquela força, fazer parte da família Loquia. Muito obrigado, beijo lá. E a segunda cena foi uma versão estendida daquela cena do cavalo simbionte que apareceu no trailer, lembra? Que o Venom transferiu o simbionte para um cavalo e eles saíram voando. Eita caramba! Essa cena aí é cumprida
comprida. Porque a primeira coisa que me chama a atenção é que o Ed Brock não trocou de roupa. Então ele aparentemente vai ficar com aquela blusa floral e um tênis bizarro lá por boa parte do filme. É como se ele de fato tivesse fugindo e não desse tempo nem de colocar uma vestimenta diferente. O que também me deu a noção de que talvez essa cena do cavalo e a cena anterior, da rinha de cachorros, sejam próximas. Mas enfim, logo que o Venom a cavalo começa a fugir pelo deserto, eles não conseguem ir tão longe assim porque aparece um helicóptero do exército com uns soldados assim mega equipados, mega prontos, tá? Com aquele general do trailer comandando. E eles vão pra cima dos dois tentando interceptá-los. É daí que eles caem no rio. E o simbionte e o Ed Brock se separam. O Ed Brock fica nadando lá e o Venom sai pra resolver as coisas, pegar os soldados e tal, distante. E nesse momento o Venom sai, spoilers aqui, hein? Pelo menos dessa cena. O Venom sai se conectando a um peixe, um sapo, demonstrando que de fato os dois estão juntos, mas totalmente independentes um do outro. Mas aí acontece uma outra parada, porque chega um alienígena, um bichão daqueles que apareceu no trailer, perseguindo o Ed Brock e o Venom. E é aqui que rola a reviravolta. Passaram algumas coisas ali despercebidas por muita gente, eu tenho certeza, mas que revelam bastante do filme. Primeira coisa, o general do exército que estava lá no helicóptero acompanhando a operação não sabia dos alienígenas. Então, pelo jeito, ele estava perseguindo o Venom e o Ed Brock por outro motivo. E eu acredito particularmente que isso tem a ver com aquele pequeno simbionte que ficou no bar no México, na cena pós-créditos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E aí você pode perguntar, Loquia, como assim? Aquela cena do bar do México que ficou um simbionte para trás foi no universo do Homem-Aranha do Tom Holland. Ou seja, em outro universo e não no universo dos filmes do Venom. E eu digo, é verdade. Tem toda a razão. Porém, parece que vão ou adaptar isso, que seria ruim, ou expandir essa ideia aí, estabelecendo que pode sim ter ficado um simbionte no universo principal da Marvel, do Homem-Aranha, do Tom Holland, etc. Mas também pode ter ficado um pequeno simbionte no próprio universo do Venom, depois que ele voltou para o seu universo natal. E com isso, um simbionte perdido num bar eventualmente chamou a atenção do exército e de alguém possivelmente relacionado à Fundação Vida, que é aquela empresa que trouxe os simbiontes para a Terra no primeiro filme. Então beleza, o exército tá atrás do Venom por isso, porque viu que ele tá solto, largando o simbionte por aí. E eu me perguntei, será que os alienígenas também começaram a vir para a Terra por conta desse simbionte solto, ou de outros simbiontes que ficaram espalhados no planeta? Enfim, eu acho que é uma possibilidade, tá bem próximo da gente descobrir a verdade. Entretanto, o que mais me chamou a atenção foi na cena em que o Venom e o Ed Brock estavam separados tentando fugir dos soldados. E aparece o alienígena caçando os dois, o Venom dá um grito e fala assim, o Codex! Imediatamente correndo para alcançar e salvar o Ed Brock. Isso é o que eu acho que passou despercebido por muita gente, nem a Sony tinha noção que mencionar o Codex seria tão importante, mas isso revela sim bastante sobre o plano do Knull e a história desse filme. Antes de mais nada, deixa eu te dar um contexto, tá? O Codex, nos quadrinhos da Marvel, é um conceito que foi desenvolvido mais ou menos na época em que o Knull veio invadir a Terra. Em essência, assim, o que é o Codex? Ele representa as informações genéticas, as memórias, enfim, todos os dados que os simbiontes absorvem do seu hospedeiro. Como se fosse um pendrive orgânico, sabe? Que vai acumulando os dados dentro do hospedeiro de um simbionte com todos os dados daquele hospedeiro. Esses códex, eles podem ficar com o hospedeiro ou com o simbionte e podem trocar de pessoa. A grande questão é que na saga do Rei de Preto, né, o Rei das Trevas, em que o Knull vem para a Terra, o Knull, que foi o criador de todos os simbiontes, tinha controle sobre todos eles, mas perdeu esse controle, tinha como objetivo capturar
todos os simbiontes que ele perdeu e também os códexes dos hospedeiros desses simbiontes, para que, através desses códexes espalhados por aí, ele recuperasse a conexão de todos os simbiontes novamente. Inclusive nos quadrinhos, o Ed Brock tem um códex bem forte, bem especial, o que torna ele uma peça-chave assim na história da busca do Knull pelo controle. Portanto, essa cena de Venom 3 nos demonstrou que a história do filme vai ter um cerne bem mais similar à história dos quadrinhos do que muitos de nós imaginávamos. Aparentemente no filme, de fato, o Knull está vindo atrás dos códexes. Todo mundo que já usou um simbionte está em perigo, e o Ed Brock está em perigo, mesmo separado do Venom, mesmo se tivesse separado do Venom no caso. E considerando a história dos quadrinhos, gente, é muita coisa para acontecer mesmo. Porque veja, tem um códex do Carnificina, que apareceu no último filme, o códex do último vilão do primeiro filme, o códex do Detetive Mulligan, que parece que já vai estar com um simbionte, por isso que vai ser uma espécie de guerra de simbiontes, sabe? Todo mundo que já teve um simbionte deve estar em risco e deve precisar entrar na briga. É a guerra dos simbiontes real. E isso, pelo menos na minha interpretação, nossa, se encaixa perfeitamente com os supostos vazamentos sobre esse filme que envolvem o Homem-Aranha do Tom Holland. Porque o Tom Hardy tá falando que esse é o último filme do Venom que ele vai fazer. Entretanto, os rumores, os jornalistas por aí estão dizendo que, beleza, o último filme do Venom, ok, mas não necessariamente a última participação do Venom em um filme. E principalmente, não será a última participação do Knull. Segundo as fontes por aí pela internet, o Knull vai ser preparado nesse filme do Venom como um grande vilão para ser explorado e derrotado e confrontado no próximo filme do Homem-Aranha, onde o Venom e o Homem-Aranha vão lutar juntos. Ou seja, esse filme vai ser muito grandioso, bem mais grandioso do que muitos esperavam. Colocando aqui o pé no chão, eles podem usar o conceito de Codex e o Knull nesse filme de uma forma mais leviana. Ele aparece, morre, depois de tentar pegar o Codex do Ed Brock, não conseguiu e perdeu, mas eu acho que seria um grande desperdício. O caminho correto mesmo, depois de apresentar Knull, depois de apresentar o conceito de Codex, seria expandir essa história. E é isso que eu tô esperando que vai acontecer, mas vou assistir de mente aberta lá nos cinemas. Comenta aí o que você achou disso tudo, vamos trocar uma ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.